E aí pessoal, tudo bem com vocês? BH aqui para mais um belo vídeo no canal Mediancap, que na verdade não será tão belo assim, porque eu e você iremos testar os métodos de tortura que serão utilizados na Quinta Guerra Mundial, entre liberais e libertários, quando o pensamento coletivista de esquerda já vai ter sido excluído do debate, porque as pessoas vão ter mais acesso à informação e vão perceber que na verdade essas políticas identitárias que criam grupos sociais e excluem a opinião de indivíduos, na verdade só servem para dar poder a ditadores que destroem a riqueza de uma população com o próprio dinheiro roubado dela via impostos, acabando com a produtividade, com a criação de empregos, empresas e diversos outros fatores que iriam melhorar a vida de todas as pessoas, inclusive as pobres. Então qual é esse método de tortura que será utilizado nessa guerra do futuro? Argumentos, vergonha alheia de esquerda. As pessoas, os soldados serão obrigados a assistir essas coisas que nós veremos hoje. E para não ser simplesmente uma tortura, eu irei tentar te ensinar algumas coisas no processo. E sem mais enrolações, esse é o vídeo. Todas as vezes que esquerdistas foram humilhados, #2, o que não faz o menor sentido, porque se são todas as vezes, como pode ser #2? Mas eu vou te contar um segredo, nada no vídeo de hoje irá fazer sentido, então se prepara e bora ser torturado. Essa tweetada aqui, o Nelsinho, ele é vinculado ao Partido dos Trabalhadores, histórico telespectador nosso. Ele te adjetiva aqui, o que não veio ao caso, mas ele não pede pode pra... falar que ele me xinga do quê? Ele, de idiota. O Nelsinho é um ignorante completo em economia. Se ele estudasse um pouquinho, não seria petista, para começar. Segundo, se quiser, quando usar a palavra idiota, Nelsinho, faça diante do espelho, tá? Convenhamos, até essa edição de maiores mitagens já é uma pontada de vergonha alheia, mas vai ser muito pouco perto do que a gente vai ver hoje. E falando em economia, eu tô preparando um mini curso que vai ser de graça para os apoiadores que já me ajudam aqui no canal, que vai falar um pouco sobre economia, mas isso é só um pequeno spoiler que eu tô dando. Bora continuar o vídeo. Contexto para vocês entenderem, o Sérgio Moro tinha vazado aqueles áudios entre entre o Lula e a Dilma, no qual ela falava que iria nomear o Lula como ministro apenas para ele ter acesso ao foro privilegiado, ou seja, ele seria julgado pelos juízes que ele mesmo nomeou. Nossa, como o Estado funciona de uma maneira inteligente, não é mesmo? E aí, a Rede Globo, obviamente, passou os áudios no jornal, eles não podiam simplesmente ignorar essa informação e fingir que nada aconteceu. E a esquerda ficou revoltada com isso, porque caso o Lula não fosse julgado pelos juízes que ele mesmo nomeou, ele seria preso porque ele cometeu crimes. E é isso, continuem o vídeo. Você viu, na posse do ministro Lula, houve palavras de ordem contra a Rede Globo. Entende-se o estado de espírito dos militantes e dos políticos ligados ao PT, principalmente depois da revelação oficial dos grampos autorizados pela Justiça. Mas nós repetimos mais uma vez, a imprensa não produz grampos, nem conduz investigações da polícia e da Justiça. A imprensa cumpre o dever de informar sobre elas sem restrições, como assegura a Constituição. E continuará assim. Ai, eu odeio essas montagens imitadas, pelo amor de Deus, só deixa o vídeo normal, cara. É engraçado que ver a esquerda sendo contra a Globo, né? Isso é inusitado. Fascista! Censurando! Você acha que vocês sofreram censura? A arte teu chefe aqui, sofremos. Por que vocês sofreram censura? Eu não sei. Porque nós queremos ver arte e vocês não deixaram a gente ver arte. O que a gente fez foi um boicote, não uma censura. Censura! Isso você... Meu Deus, ela não constrói um argumento. A mulher deve ser professora, sei lá por que ela tá aí nesse protesto. Eu não sei se você lembra, vou contextualizar de novo na história. Teve aquela exposição do Banco Santander utilizando dinheiro público para financiar lá aquela exposição do homem nu, que as crianças iam lá e até encostavam no cara. Eu vou, infelizmente, colocar uma foto para você lembrar do que eu tô falando. Teve essa exposição, o MBL e vários outros grupos foram contrários à ideia dessa exposição, inclusive ao financiamento do dinheiro público, mas ninguém foi lá coercitivamente impedir que a exposição acontecesse. Isso se chama boicote, quando você expõe a sua ideia contrária ao que a pessoa está fazendo. Quando você vê uma empresa privada por exemplo, tendo uma atitude que você não concorda, você deixa de consumir esse serviço, você se expõe, você emite a sua opinião falando que você não gosta daquilo. Isso se chama boicote.
Funciona porque as pessoas podem perceber como aquilo é errado. Agora, censura, você usa de um aparato coercitivo estatal ou de uma máfia qualquer, tanto faz, tem que ser a força, e vai lá e impede que alguma coisa seja realizada. Não foi o que aconteceu com essa exposição. Isso é boicote. A pessoa vai e me fala de censura sem nem saber o que é censura direito. Vocês estão tentando implantar no Brasil é de novo a ditadura. Proibir as pessoas de verem arte. Quem proibiu? MBL. Com que lei? Que lei que o MBL passou? Não sabe, né? Não sei. Até li. Isso é o que a ideologia faz com as pessoas. Ela cega. A mulher, ela não estava aberta a entender o significado das palavras que saíam da boca do cara. Ela simplesmente excluía tudo que ele tá falando e emitia as palavras de robô que a ideologia que entrou na cabeça dela faziam com que ela emitisse. Ela simplesmente acreditava. Ela estava doutrinada a emitir uma opinião, não a pensar sobre a sua opinião e sobre a opinião dos outros. E esse é um problema. Seja crítico quanto ao que eu falo, seja crítico ao que todas as outras pessoas falam. Utilize a lógica e argumentos convincentes para montar uma linha de raciocínio que exponha uma opinião que para você seja consciente, que faça sentido. Não seja dogmático, não pegue alguma coisa que outras pessoas falaram para você e simplesmente repita elas sem pensar no assunto. Não ouvi, mas li que o senhor deu uma entrevista na rádio classificando o presidente Lula de bandido. Isso não é autoritário? Isso não é uma coisa antidemocrática? Anti-normas democráticas? Não. Pelo amor de Deus, o cara, para começar, o primeiro erro, ele já utiliza a democracia como um parâmetro moral. Ah, isso é antidemocrático. Não existe nada que seja... Não, existem algumas coisas, obviamente, mas como que xingar uma pessoa pode ser antidemocrático? A democracia é simplesmente a opinião de uma maioria. Se a maioria estatisticamente falou que o Lula tem que mudar o nome dele para ladrão, todo mundo vai chamar ele de ladrão, isso é uma decisão democrática. Ele fala como se a democracia fosse tudo que é bom... Pra ele é bom e o que é antidemocrático é tudo que é ruim. Ele tá tentando inserir uma ideia de que a democracia é isso na sua cabeça, mas ela é simplesmente um concurso de popularidade que coloca uma pessoa ignorante lá no topo que vai administrar o seu dinheiro independente da sua vontade. Mesmo que ignore leis econômicas e leve a população à miséria, foi a democracia que colocou uma pessoa com ideias idiotas lá, da mesma forma que colocou o Lula e a Dilma. Então a democracia, ela não tem uma opinião, ela é simplesmente coletar a opinião de várias pessoas e impor a outras, é isso. Não existe, tudo que a democracia faz é bom, isso não faz o menor sentido, cara. O presidente Lula é um homem, eu tenho muitas críticas a ele e críticas ao próprio PT, e justifico essas críticas. Mário Sérgio, o Brasil viveu os 13 piores anos da sua história sob a égide do PT, de Lula e Dilma. Um governo que produziu o maior rombo na história da Petrobras. 8 bilhões de reais foram roubados da Petrobras, mas a maior estatal brasileira. Mas ele não foi condenado por brasileira. Isso. Aí mas está respondendo de bandido, talvez seja um excesso. Está respondendo a vários processos. Está respondendo, não é ser condenado. Deverá ser, mas ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma Rousseff. Não diferente do que, ao longo das prévias da própria campanha, utilizei e em relação ao próprio PT, o Partido dos Trabalhadores. Tem alguns amigos lá. Há algumas pessoas que são honestas e são decentes, mesmo ainda frequentando o PT. Outros já abandonaram a sigla porque perceberam qual era a realidade. Produziu 13 milhões de desempregados no país, a pior recessão econômica da história e a pior imagem do Brasil no exterior. Não é possível imaginar que este cidadão, Luiz Inácio Lula da Silva, venha dizer agora nas redes sociais e nos discursos que faz lá remotamente, em Campina Grande e outras regiões no nordeste do país, dizendo que vai salvar o Brasil, que quer voltar para salvar o Brasil. Salvar do quê? Nada. Exatamente. Como que ele vai salvar o Brasil se o problema do Brasil é justamente a estrutura estatal, a máquina de regressão econômica que ele ajudou a fomentar, a crescer? Ele simplesmente aumentou o Estado de forma excessiva e agora nós temos que aturar essa imensa carga tributária, esse imenso número de estatais, esse poder que os políticos têm de impor o que eles querem sobre nós e pegar o nosso dinheiro, da mesma forma que o Dória, que usa o dinheiro público para fazer surubão. Não posso falar que dinheiro público, né? Mas é o dinheiro do salário dele, ou qualquer que seja, também. Não quero ser processado, velho. Continua o vídeo. Não, velho. No, God! As mãos pra cima, cintura solta, sou do levante, tô com Maduro.
Isso é pra matar por dentro. Aí agora começou a tortura de verdade. Os caras simplesmente querem defender um ditador que destruiu a economia de um país, que faz com que milhares de pessoas passem fome todos os dias, que ignora todas as leis do mercado para impor a sua vontade sobre a população. Eles estão apoiando esse cara. Tipo, não é brincadeira. No, God, please, no! Somos todos chavistas, internacionalistas, a juventude unida, latina e socialista. Capricho, show, 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 show. Sou do Levante, tô com Maduro. No! 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 Cara, eu não sei o que fazer quando eu vejo uma coisa dessa. Se eu tentaria explicar, se eu só saio e falo, cara, não interfere na minha vida. Mano, eu tô morto por dentro depois de ver isso. Eu falei que ia ser um método de tortura. Conseguiram. Abateram o soldado. Eu não consigo mais pensar depois de ver isso. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o Amarildo. No, God, please, no! Cara, são pessoas saudáveis, que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar produzindo, que dentro de uma lógica de mercado, essas pessoas poderiam estar fazendo uma coisa legal para a sociedade, que outras pessoas que também trabalharam, fizeram coisas legais, poderiam trocar em dinheiro, em formas voluntárias, e aí melhoraria, teria emprego, teria mais empresas, pessoas trabalhando, mas não, elas querem fazer musiquinha do Papa, e nem para ser boa, engraçada a música, ela só é triste, decadente, e representa uma parte da cultura do nosso país que a gente tem que, sabe, deixar de lado e superar. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está. Toque no... Olha isso aí, não fui eu que coloquei isso, é o editor do outro vídeo. Tirei o áudio da música, pois seu conteúdo é muito imoral. Cara, obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado. Estamos aqui. Nós somos da Juventude Faísca, anticapitalista e revolucionária. Estamos aqui numa plenária de todo o estado de São Paulo. A gente está gravando esse vídeo em solidariedade à companheira Pamela, que é militante da Juventude Faísca lá de Minas Gerais, e em solidariedade aos companheiros que fazem parte do DA da BIL junto com a Pamela. Eles sofreram um ataque de bolsominions, ameaças em relação à luta que eles travaram no ano passado contra a PEC 55 do Temer, golpista, e também contra a reforma do ensino médio. A companheira Pamela, ela sofreu uma ameaça pessoal no escaninho, foi chamada de puta comunista. A gente está aqui para repudiar esse ataque da direita, para dizer que a companheira não está sozinha, que a gente está junto com ela na luta contra esse sistema capitalista que impõe a exploração e a opressão das mulheres, contra o machismo e contra essa direita reacionária. Que sistema capitalista que explora a mulher? Por favor, me explica isso. Você sabe que o sistema de hierarquias não é uma construção do patriarcado capitalista, é uma coisa biológica baseada em competências, como o psicólogo clínico Jordan Peterson já explicou. Nosso sistema é baseado em cooperação entre indivíduos, e homens têm competências diferentes das mulheres. Não sei se vocês aceitam isso. E da onde que o capitalismo explora as mulheres? Por favor, me mostre em que países as mulheres são mais exploradas. Nos que tem mais liberdade econômica e menos Estado, ou nos países onde tem um Estado autoritário impondo leis nos indivíduos? Por favor, me explique onde isso está acontecendo. Que foi? Que foi? Eu fiquei até tonto, cara. A gente não se intimida com esse tipo de ataque, porque se a direita mostra sua cara, milhares de mulheres se levantam em todo o mundo. É nos Estados Unidos a marcha de mulheres que se levanta contra o Trump, foi no Brasil assim, é na Argentina também contra o feminicídio, e é por isso que a gente chama agora também a construir um grande 8 de março para conseguir expressar a força das mulheres, uma paralisação internacional que coloque essa força cada vez mais para mais companheiras se colocarem nessa luta.
o que mais libertou as mulheres dos serviços domésticos foi a produção tecnológica vinda do sistema de mercado, com que faz que elas não precisem mais se ocupar fazendo serviços como lavar roupa, porque agora tem uma máquina de lavar, da mesma forma que homens também lavavam a roupa e agora não precisam fazer, porque tem uma máquina de lavar. Então você precisa fomentar a produção e a criação de novas tecnologias dentro de um sistema de mercado. E o que elas são? Elas são contra todo o desenvolvimento tecnológico. Elas são a favor de uma máquina de regressão que é o Estado. E elas falam que elas são contra o Bolsonaro, são contra o Trump. Mas elas são literalmente a favor do que dá poder a esses caras. Quem é o Bolsonaro, quem é o Trump, sem uma estrutura coercitiva do Estado impondo coisas às outras pessoas? Sim, eles são simplesmente dois indivíduos aleatórios. Só que não, elas querem aumentar o poder do Estado e a capacidade opressora do Estado e depois reclamam das pessoas que chegam lá. Não faz o menor sentido. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o caminho pra chegar onde elas também não sabem o que elas querem. Elas não sabem nada, velho. Elas só estão seguindo a boiada e tentando, sei lá, se divertir ou achar que tá fazendo alguma coisa certa, cara. Realmente não dá pra entender isso. E assim como a gente tá junto com a Pâmela, junto com todas as mulheres que sofrem com o machismo e o capitalismo. Por isso a gente coloca que nesse 8 de março sejamos milhares de mulheres contra o capitalismo e o machismo. Toda a nossa solidariedade. Nossa, que sofrimento que o capitalismo provoca nas mulheres, né? Pelo amor de Deus, você pode me listar esses sofrimentos e simplesmente um sistema de trocas voluntárias, onde as pessoas precisam trabalhar e oferecer alguma coisa para a sociedade que as pessoas voluntariamente comprem para ela, aí ela ter as coisas dela. Isso é exploração, né? Nossa, eu tenho que trabalhar, olha como eu sou explorado, eu tenho que produzir alguma coisa para a sociedade para ter minhas coisas. Veja só que exploração. O governo não me dá tudo de graça, porque o governo tem que pegar de umas pessoas para dar para as outras. Se você não quer produzir nada, o problema é seu, mas você não pode ficar com as coisas que os outros estão produzindo. Isso é não ser explorado, é ficar com as coisas dos outros. Amiga, isso é explorar os outros. Nem recatada, irregular, antes de mais eu vou na rua pra lutar. Nem recatada, irregular, antes de mais eu vou na rua pra lutar. O sistema de mercado não obriga que você seja do lar, que você seja recatado. Você pode simplesmente fazer o que você quiser, desde que você não agrida outras pessoas. Mas você não sabe disso, né? Que a única imposição que acontece é vinda do Estado. A instituição coercitiva não é do livre mercado, não é do capitalismo. Mas o que elas apoiam? O Estado, que é a instituição coercitiva, não o mercado, que não obriga elas a serem recatadas, a serem do lar, a serem nada. Elas podem viver a vida que elas quiserem, desde que não agridam ou incomodem os outros. Mas pra que pensar nisso, né? Tanto faz. É inútil. É inócua. Ah não, chega. Eu já fui torturado o suficiente. Por favor, deixa um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas no grupo do WhatsApp, pros seus amigos, e vamos aumentar essas think tanks, essas iniciativas que buscam explicar o livre mercado e como as riquezas na sociedade é de fato produzida, para que nós não... Nesse momento, o meu cérebro havia sido parcialmente derretido pelo conteúdo do vídeo que eu acabara de assistir. Para que nós não nos afundemos no caminho contrário, que é mais Estado, que é menos produção, que são as pessoas mais pobres, menos emprego, menos empresas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me dá um abraço aqui. Tchau.